Ah, então você curte lista de melhores quadrinhos? Então, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição dos melhores quadrinhos do ano por mim, Sidney Guzman. Vocês viram até que eu mudei as estatuetas do cenário? Aqui ó, detalhe para a corrida do Valente, do Gaston Lagaffe e do Flash. Bom, mas antes de começar o meu top 20, aqueles tradicionais avisinhos marotos. Como eu falo há décadas, cada obra bate no leitor de uma maneira diferente. O que pode ser legal para você, eu posso achar uma bosta, e vice-versa. Então, essa aqui é apenas a minha lista, e a única coisa que eu posso garantir é que eu li muita coisa para montá-la. Então, como eu digo, viva a diferença. Ó, foi um ano de muitos lançamentos bacanas no Brasil, a maioria estrangeiros, é verdade. Para você ter ideia, no meu ranking, 38 HQs tiveram nota entre 8 e 10, e só entravam 20. Por isso, nenhum título da minha lista teve avaliação menor do que 8,5 para mim. O meu ranking segue apenas dois critérios, só valem álbuns e material inédito lançados durante o ano e qualidade, de novo, na minha opinião, né? Pra mim, não importa a editora, a orientação sexual de quem produziu, o time que torce, o lugar onde o autor ou a autora nasceu, nada. Só se o material, na minha opinião, de novo, tem mérito. Último recado antes de começar. Obviamente a minha lista não traz os títulos que eu editei no meu trabalho na Maurício de Souza Produções. Eu prefiro que outras pessoas comentem sobre Jeremias Pele, escrito por Rafael Calça e desenhado por Jefferson Costa, Horácio Mãe, do Fábio Koala, Cebolinha, Recuperação, do Gustavo Borges e Astronauta Entropia, do Danilo Beruti. Então, feitas as observações, vamos aos meus 20 melhores em ordem decrescente. Em 20º lugar, A Marcha, John Lewis e Martin Luther King em uma história de luta pela liberdade, livro 1, escrita pelo parlamentar norte-americano John Lewis e Andrew Aiden, com desenhos de Nate Powell e publicado pela Nemo. Esse é o primeiro livro de uma trilogia sobre o movimento de direitos civis nos Estados Unidos sob a ótica de John Lewis. Para quem não sabe, ele é um ícone no país dele. E a sua luta por justiça sem violência o levou de uma pequena fazenda na Alabama para o Congresso norte-americano. A marcha do título aconteceu em agosto de 1963 em Washington e foi nela que Martin Luther King fez o emblemático discurso com a frase "Eu tenho um sonho". Uma baita HQ. Quando eu terminei, imaginei o quanto ela pode inspirar. O álbum tem algumas passagens poderosas com desenho e narrativa muito bons. Em 19º lugar, Ayako de Osamu Tezuka, publicado pela Veneta. A história podre da família Teng e de sua maior vítima, a pequena Ayako. Essa é uma HQ bem diferente das que consagraram o pai dos mangás, porque ela causa dor, asco. Tem incesto, favores sexuais, cárcere privado, tortura, violência sexual, assassinato, gangsterismo e o pior lado dos humanos frente à inocência da protagonista. O roteiro envolve, mas tem uns deus ex machina, uns rumos que mudam do nada e personagens são meio abandonados e depois voltam rapidamente. A arte oscila um pouco, porque foi feita ao longo de muitos anos. A edição tem um bom prefácio do editor Rogério de Campos, mas eu não curto a capa. O 18º lugar fica com Raul, de Alexandre de Maio, publicado de forma independente. No seu primeiro livro solo, Alexandre de Maio faz um bom jornalismo em quadrinhos. Ele entrevistou um bandido que aplica golpes com cartões de banco. A gíria Raul define esse tipo de criminoso e transformou tudo numa grande matéria. O autor transmite a pegada da vida do cara que queria ser rapper, chegou a fazer sucesso cantando, mas o dinheiro vinha mais fácil do crime e era difícil sair. Mesmo indo e voltando da cadeia. A obra mostra como é falido o nosso sistema presidiário. Muito boa a construção das vozes dos personagens. A arte é digital e muito expressiva. O material está bem produzido, mas tem uns errinhos de revisão. O 17º posto é de Blue Note, Os Últimos Dias da Lei Seca, escrito pelos franceses Mathieu Marioli e Michael Bourgognan, e com arte desse último publicado pela Mitos. A trama se passa na época da Lei Seca nos Estados Unidos, que durou de 1920 a 1933. A edição traz os dois álbuns lançados na França pela Dargaud. O primeiro focado no boxeador aposentado Doyle, que cai na lábia de um pilantra, volta aos ringues e, claro, se ferra. E o segundo, no jovem RJ, que sonha levar seu blues para o máximo de pessoas. Ele é contratado por um mafioso, só que o cara quer exclusividade. Aí dá merda, né? O mais legal é que os caminhos dos dois personagens se encontram, óbvio, numa encruzilhada. Tudo com uma arte maravilhosa. O álbum tem algumas adaptações de textos complicadas, mas não tira o seu brilho. Em 16º lugar, Sunny, O Lado Bom da Vida, dos irmãos Jennifer L. Home e Matthew Home, publicado pela CSP. Imagina só, nas férias de verão de 1976, a pequena Sunny é mandada pelos pais da Pensilvânia para a Flórida na casa do avô. Você pensou na Disney? Ela também. Só que ela vai para uma casa de repouso para pessoas com mais de 55 anos. Por sorte, Sunny conhece Buzz, o filho do zelador com quem ela se diverte muito e conhece os quadrinhos de super-herói. Mas a obra também mostra passagens tensas da vida de Sunny, como as mentiras do avô
e o vício em drogas do seu irmão. Com um desenho simples, a trama faz rir e emociona, porque o modo como os autores trabalham a culpa que a menina acha que é dela é puro e real. Uma HQ que merece ser mais conhecida. O 15º lugar é de Asa Quebrada, com o roteiro de Antônio Altarriba e arte de Kim, publicado pela Veneta. Outra baita HQ. Não é à toa que ganhou os principais prêmios do mercado espanhol. A trama é sobre Petra, a mãe de Altarriba, uma mulher religiosa, modesta, discreta, que evitava a todo custo ser o centro das atenções, a ponto de o filho só descobrir que ela tinha um grave problema num dos braços, fruto de uma agressão covarde do pai quando ela era ainda um bebê, quando ela morreu. A obra mostra bem a realidade das mulheres do passado, que optavam por ser invisíveis, escondidas sob o manto da religião. E ainda exibe como a Espanha era naquela época, e não é nada encantador. Acho que a arte do Kim é meio dura, mas casa bem com o roteiro. 14º lugar para Black Dog e os Sonhos de Paul Nash, de Dave McKean, publicado pela Dark Horse. Confesso que eu li Black Dog achando que seria uma baita arte e só quebrei a cara. Encontrei algo que pensei que não acharia, uma história muito bem contada. A trama é sobre a vida de Paul Nash, um artista plástico inglês que é considerado um dos maiores nomes do surrealismo e do modernismo na Inglaterra. E a HQ mostra como a experiência que ele viveu na Primeira Guerra Mundial influenciou as suas pinturas. Olha, eu não conhecia nada sobre o Paul Nash, mas a história de vida do cara me fisgou. E a arte do McKean, pra variar, está soberba. Quando for ler, preste atenção na página do tabuleiro de xadrez, que é maravilhosa. O 13º lugar é de Gideon Falls, volume 1, O Celeiro Negro, de Jeff Lemire, nos roteiros, e Andrea Sorrentino nos desenhos, publicado pela Mini. O Celeiro Negro é uma lenda da cidade que batiza a série. Ele aparece e some de tempos em tempos e seria a razão de vários assassinatos. A trama tem 3 personagens centrais, um padre recém-chegado no local, uma psiquiatra e seu paciente Norton, que sofre de esquizofrenia e paranoia e vive fuçando lixos em busca de pregos, unhas e outras coisas que seriam pistas para o celeiro com o qual ele sonha desde garoto. Outro belo trabalho de Lemire, agora numa linha de mistério meio Stranger Things. Ele dosa bem o quanto de informação vai dar ao leitor e a vontade de saber mais só cresce. Bons desenhos e algumas páginas de cair o queixo. 12º lugar para Saga volume 7, escrito por Brian K. Vaughan e com arte de Fiona Staples, publicado pela Devir. Mais uma vez a trama dá um salto, agora de cerca de 6 meses. Acaba o combustível da nave e os protagonistas pousam no cometa quase devastado chamado Fang, onde conhece uma família de bichos que parecem guaxinins. A barriga da Alana cresce, as rixas internas aumentam, o príncipe cabeça de TV pira na batatinha e mais personagens emblemáticos morrem. Este é um tomo sobre os diferentes tipos de família. O Vaughn constrói muito bem seus personagens e você vai se afeiçoando a eles nesse novelão bacana que é Saga. E o autor, para variar, proporciona um final que é de tirar o fôlego. A arte de Fiona Staples segue lindíssima. Em 11º lugar, Visão volume 1, Pouco Pior que um Homem, escrito por Tom King com desenhos de Gabriel Hernandes Walta, publicado pela Panini. Explorando o fato de Visão sempre ter querido ser humano, o autor desenvolve uma trama em que o sintozoide cria uma família, a esposa Virginia e os filhos adolescentes Viv e Vin. Todos herdaram sua aparência, seus poderes e suas fraquezas. A trama mostra o herói entre missões com os Vingadores e o dia a dia complicado em casa. King fez uma das HQs de super-heróis mais bem escritas dos últimos anos. Na 4ª capa da edição, tem um texto dizendo que o Visão nunca mais será o mesmo. É verdade, ele nunca foi tão humano como aqui e vai se arrepender por ter desejado tanto isso. O 2º volume, que conclui a série, também saiu em 2018. Agora é hora do Top 10! Em 10º lugar, A Terra dos Filhos, de Jeep, publicado pela Veneta. Ponto para a Veneta por enfim trazer para o Brasil algo do italiano Jeep, pseudônimo de Gian Alfonso Pacinotti. A trama se passa num futuro distópico em que saber ler não importa mais. É assim que um homem grosseiro cria seus 2 filhos. A lição é: aprenda a sobreviver, torne-se insensível, brutal e feroz, porque o mundo não terá pena de você. Uma história instigante. O desespero de um dos garotos para saber o que seu pai tanto escrevia num caderno é quase palpável. A arte toda em preto e branco tem uma narrativa espetacular. Vale perder alguns segundos antes de virar a página para apreciar a beleza e o movimento do traço. Em 9º lugar, Quando Você Foi Embora, de Ana Cardoso, publicado pela Balão Editorial. Para quem tem ou teve cachorro, esse álbum é um convite à emoção. A obra é sobre Luma, uma cadela que depois que seu dono morre, passa a ser cuidada por Luzia. Só que Luma sempre foge e vai para a porta da sua antiga casa. Então, Luísa tem que sair do país e não pode levar a cadela. Bom, essa história me pegou porque eu tive na família casos que atestam esse amor canino. O
O roteiro é leve e real e mostra o ônus de ter um cão, a destruição das coisas, os vizinhos chatos, gente que adota mas não cuida. Os desenhos são numa pegada cartoon fofo e o final da história é tocante. Sem contar a capa pra lá de vendedora, mandou bem demais a Ana. O oitavo posto fica com 5.000 km por segundo de Manuele Fior, publicado pela Devir. Esta belíssima HQ ganhou o prêmio de melhor álbum de 2011 no Festival de Angoulême, na França. E dá para entender por quê. A começar pelas aberturas dos capítulos, contadas pelo número de pingos de chuva, até o epílogo, que tem um toró daqueles. Um primor. A trama começa quando a jovem Lúcia vira vizinha de Nicola e Piero, que logo se encanta pela moça. A arte é sensacional. A edição só não ficou mais pra cima no meu ranking pelos problemas de revisão, pelos balões em português lusitano e pela falta de um texto sobre o autor. Ah, importante, não leia o texto da quarta capa antes, pois pode estragar a surpresa da sua leitura. Sétimo posto é com Uma Irmã, de Bastien Vivet, publicado pela Nemo. Um primor de história. Antoine tem 13 anos e passa as férias numa casa de praia com os pais e o irmão mais novo. Aí chega Helene, filha de uma amiga de sua mãe. Ela tem 16 anos, é linda e descolada e ainda curte Pokémon. Começa então uma narrativa que mescla sensualidade e inocência e mostra o primeiro beijo, o primeiro porre, o primeiro amor, o primeiro sexo e o primeiro adeus do garoto. Tudo com muito bom gosto. As descobertas se sucedem rapidamente e as frustrações também. O rapaz aprende cedo que a linha que separa o bom e o mal da vida é muito tênue. Tudo com um desenho minimalista de poucos traços, mas com um movimento absurdo. A sexta colocação fica com Vampiros, escrito pelo português Felipe Melo e desenhado pelo argentino Juan Cavia, publicado pela SES SP. Esta ótima HQ envolve o leitor num terror psicológico em que é difícil não virar logo as páginas para desvendar o mistério. A trama se passa na Guerra Colonial, um conflito que durou 13 anos, em que Angola, Guiné-Bissau e Moçambique lutaram com Portugal por sua libertação. E é quando um grupo de soldados portugueses é enviado numa missão secreta e precisa passar pelo Senegal, em dezembro de 1972. Lá, esses homens confrontam demônios, tanto os da guerra quanto os que levaram das suas próprias vidas pregressas. Não se deixe enganar pelo título da obra, não tem nada de sugadores de sangue em busca de pescoços. O Enga, como dizem os locais, é muito mais letal. Antes de começar o meu top 5, vou dizer que as 5 HQs a seguir ganharam nota máxima na minha avaliação, ou seja, empate técnico, e as colocações foram definidas por critérios absolutamente emocionais. Em quinto lugar, Brodeck, do francês Manu Larsenet, adaptando o romance de Philippe Clodot, publicado pela Pipoca em Nanquim. Pouco após a Segunda Guerra Mundial, num povoado perto da fronteira com a Alemanha, um estrangeiro é brutalmente assassinado. E Brodeck, que não participou do crime, é obrigado a fazer um relatório sobre isso porque a sua profissão era escriba. Só que ele investiga as razões do assassinato e o que descobre não é nada bonito. Uma HQ poderosa e pesada. Ver o passado do protagonista num campo de concentração e as maldades e violências que os habitantes da aldeia praticavam e ainda praticam, escancara que não há animal mais cruel que o homem. Tudo num traço magnífico, uma aula de claro escuro. Estaria mais pra cima no meu ranking se fosse uma obra original e não uma adaptação. Quarto lugar é de Duas Vidas, de Fabien Tomé, publicado pela Nemo. O advogado Baudouin sofre assédio moral no trabalho, vive sozinho, não tem amigos nem namorada e muito menos sonhos. O seu irmão Luke é médico, se dá bem com as mulheres e viaja o mundo voluntariamente atendendo pessoas. Numa das raras visitas de Luke, Baudouin descobre que tem câncer e poucos meses de vida. Difícil não se colocar na pele dele. Ainda mais quando o irmão o convence a aproveitar o tempo restante com coisas que ele gostaria de fazer, como dizer ao pai repressor que o ama, socar o seu desafeto do trabalho, tocar numa banda, viajar e encontrar um amor verdadeiro. Uma obra emocionante, que é para ser lida do jeito que a gente leva a vida, sem jamais ter a certeza do que virá a seguir. Em terceiro lugar, Fugir, de Guy Delisle, publicado pela Zarabatana. Christophe André trabalhava havia 3 meses na cidade de Nazaré, na Ingushétia, pequena república da Rússia ao oeste da Chechênia. Ele cuidava da administração da ONG Médicos Sem Fronteiras. Era o seu primeiro emprego na área humanitária. Então, no dia 2 de julho de 1997, ele foi sequestrado e ficou mais de 3 meses em cativeiro. Um drama de 432 páginas que te faz indagar. E se fosse comigo? O autor transmite a sensação do aprisionamento com ângulos que se repetem em planos quase sempre fechados, com mudanças de cativeiro e a dificuldade de comunicação com os sequestradores. O texto angustia e o traço, mesmo sem tanto rebuscamento, é muito expressivo. Em segundo lugar, Mort Cinder, escrito pelo argentino Héctor Oesterheld
e desenhado pelo uruguaio Alberto Breccia, publicado pela Figura. Um clássico mundial. O álbum traz todas as 10 histórias do Homem das Mil Mortes. A prosa do Osterheld era culta sem ser enfadonha. E o leitor acompanha as aventuras de Mort Cinder na cadeia, num navio de escravos, na guerra, no Egito Antigo, na Batalha de Termópilas e até na construção da Torre de Babel. Como ele morre e volta à vida, não é explicado, o que torna tudo mais fascinante ainda. E a arte do Breccia, que é um dos maiores desenhistas de todos os tempos, é assombrosa. O álbum brasileiro permite que se aprecie as suas pinceladas e as técnicas que ele usava. A arte final, a narrativa, as achuras, o claro escuro, tudo é um show. Mérito do editor Rodrigo Rosa. E o primeiríssimo lugar fica com Um Pedaço de Madeira e Aço, do francês Christophe Chaboté, publicado pela Pipoca e Nanquim. Desde que eu li essa HQ em 2014, ainda na França, me apaixonei. A história é sobre um banco de praça, ou melhor, sobre as tantas vidas que passaram por ele ao longo do tempo. São mais de 300 páginas, sem nenhum texto. Um show de narrativa, mesmo com pouquíssimas opções de enquadramento. Afinal, o banco é fixo no chão, né? Mas Chaboté, com um desenho lindo, todo em preto e branco, baseia tudo na passagem do tempo e das pessoas ao redor do banco. Assim, o leitor acompanha várias histórias ao mesmo tempo. Tem o casal idoso que sempre divide um doce, o executivo apressado, o skatista que usa o banco como obstáculo nas suas manobras, o mendigo que é enxotado pelo policial por deitar no banco, o solteiro que busca uma namorada, a moça que engravida e o parceiro dá no pé, o músico ruim que não consegue nem míseros trocados, o vira-lata que faz xixi numa das pernas metálicas, o zelador que dá uns retoques no banco após alguns vandalismos, tudo isso. As histórias vão do drama ao humor, passando pelo romance e a ação. E o tempo é sempre medido pela mudança do clima em torno do banco. É lindo de ver. O autor acha ângulos inusitados para mostrar os coadjuvantes do banco, usa páginas em brancos com uma propriedade incrível e dá um banho no uso das técnicas de claro e escuro. E o final, que é até previsível para leitores mais veteranos, é emocionante. Bom, galera, como eu faço desde o começo dos anos 2000, quando eu introduzi a minha lista de melhores do ano na revista Wizard da Panini e depois a transferi para o Universo HQ, além do meu top 20, eu separei algumas HQs que, para mim, merecem menção honrosa. Então, confere aí, mas agora sem qualquer ordem de classificação. As HQs independentes: O Homem da Capa Preta, de Kiko Garcia, Resista, de Camilo Solano, Os Últimos Dias do Xerife, de Thiago Ossos Tortos, A Irmandade Bege, de Roger Cruz, Saudade, de Melissa Garabelli e Felipe William, Durma Bem Monstro, de Alexandre S. Lourenço, Maré, de Edson Bortolotti, Cidade de Sangue, escrito por Márcio Paixão Júnior e desenhado pelo mestre Júlio Shimamoto, Legado, com o roteiro de Carlos Stefan e arte de Pedro Mauro, Enxaqueca, de Felipe Parrucci e Justine, de Ruiz. Da Mitos, A Guerra dos Mundos, com o roteiro de Dobbs, que é o pseudônimo do francês Olivier Dobremel, e arte do espanhol Vicente Cifuente, adaptando o clássico de H.G. Wells. Da Aleph, a história de Joe Shuster, o artista por trás do Superman, com o roteiro de Julian Vologe e ótima arte de Thomas Campi. Da Avec, Desafiadores do Destino, escrito por Felipe Castilho, com desenhos de Mauro Froda e cores de Mariane Guzmão. Da Dark Side, Samurai Shiro, de Danilo Beruti e Refugiados, da britânica Kate Evans. Da Devir, Lazarus Volume 1, escrito por Greg Hook e desenhado por Michael Lark, Saga Volume 6, com o roteiro de Brian K. Vaughan e arte de Fiona Staples. Da Draco, Vagabundos do Espaço, de Rafael Salimena. Da Figura, Crimes e Castigos, de Carlos Ligne, argentino clássico. Da Intrínseca, Deuses Americanos, de P. Craig Russell, adaptando o livro de Neil Gaiman. E Black Hammer, O Evento, escrito por Jeff Lemire e desenhado por Dean Ormiston e também pelo David Rubin, em espanhol, só um capítulo. Este é o segundo encadernado da série, o primeiro não me empolgou tanto. Da Jupati, O Santo Sangue, com o roteiro de Laudo Ferreira e desenhos de Marcel Bartolo, e O Vazio que Nos Completa, escrita por Sérgio Chaves com arte de Alan Ledo. Da Quadrinhos da Companhia, A Revolução dos Bichos, de Odir, adaptando o clássico de George Orwell. Lindíssimo trabalho. E O Idiota, de André Diniz, adaptando Dostoiévski. Da Mino, Cadafalso, de Alcimar Frazão e vários convidados, e Garotos do Reservatório, escrito por Célio Secari, desenhado por Fábio Cobiaco. Da Nemo, Nada a Perder, de Jeff Lemire. Da Panini, Senhor Milagre, com o roteiro de Tom King e arte de Mitch Gerrits. E também Face Oculta, volume 3, escrito por Giancarlo Manfredi, com desenhos de diversos artistas. E Imperatriz, com o roteiro de Mark Millar e arte de Stuart Immonen. Da Pipoca e Nanquim, Guardiões do Louvre, de Jiro Taniguchi,
Conto de Areia, de Ramon K. Pérez, adaptando um roteiro de Jim Henson e Jerry Ju. A arte de Charlie Chan Hock Chai, do malaio Sonny Liu. O Anel do Nibelungo, de P. Craig Russell e Beowulf, de David Rubin. Da SES SP, Shangri-La, de Mathieu Bablé. Nobre Lobo, HQ de estreia do roteirista Gustavo Tertoleone e do desenhista João Gabriel. Verões Felizes 3, Senhora Estéreo, escrita por Zidru e desenhada magnificamente por Jordi Lafebre. E Black Sad, Alma Vermelha, com o roteiro de Juan Dias Canales e arte estonteante de Juan Rogarnido. Da Veneta, O Perfeito Estranho, de Bernie Krigstein. E da Zarabatana, O Segredo de Baba Ganoush, de Caio Iô. Ufa, aí está a minha lista de melhores quadrinhos de 2018, com direito a menção honrosa e tudo mais. Aí, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter link para Amazon, vai ter link para Comics, para Ugra, para outras gibiterias. O importante é, como eu sempre digo, dê quadrinhos de presente e não apenas em datas festivas. Se você curtiu o vídeo, aquele esquema. Curte aqui, compartilha com os amigos, manda aquele joinha e a gente se vê no próximo ano, ou quem sabe antes. Valeu! Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição dos melhores quadrinhos, dessa vez de 2020. Aqui. Vamos lá. Vai tomar no... Vou repetir toda essa parte. Que dá no... O Anel do Nibelungo, de P... O Anel do Nibelungo. O Anel do Nibelungo. O Anel do Nibelungo. Tá e o meu... Essa aqui a imagem vai aparecer na tela, né? O 17º posto é de... Ô, meu... Alho.